E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, voltar 100 anos e ver como era a vida em 1924. Se preparem para conhecer um monte de coisa curiosa sobre o passado. Imaginem só, um mundo sem internet, sem smartphone, sem nem mesmo televisão. A gente vai descobrir como as pessoas viviam, trabalhavam, se divertiam e se comunicavam numa época tão diferente da nossa. Apertem os cintos e vamos nessa aventura histórica. Se você já acha difícil viver sem o celular último tipo, imagina em 1924. Naquela época, até existiam telefones, mas nada a ver com os de hoje. Nada de discar direto, muito menos chamada de vídeo. As pessoas precisavam falar com a telefonista para conseguir completar uma ligação. O rádio estava começando a fazer sucesso. Era a sensação do momento. E os carros? Já existiam, mas nada de carro elétrico ou GPS. O Ford modelo T estava ficando cada vez mais comum, mas ainda era um luxo que pouca gente tinha. Resumindo, a tecnologia em 1924 era bem limitada, mas o pessoal dava um jeito. Pode esquecer robô aspirador, lava-louças e Smart TV. Em 1924, cuidar da casa dava muito mais trabalho do que hoje. Lavar roupa era um evento que tomava o dia inteiro. As máquinas de lavar roupa elétricas estavam começando a aparecer, mas a maioria ainda esfregava tudo na mão. Cozinhar também exigia tempo e dedicação. Nada de micro-ondas, air fryer ou processador de alimentos. As refeições eram preparadas no fogão a lenha ou a gás, e os alimentos conservados em geladeira de gelo. Apesar de trabalhosa, a vida doméstica em 1924 tinha seu lado bom. As famílias se juntavam para dar conta das tarefas, criando uma rotina mais tranquila. A década de 1920 foi revolucionária na moda, principalmente para as mulheres. Esqueça os espartilhos apertados e os vestidos longos e pesados. A moda era a liberdade, a ousadia e a alegria. As melindrosas, as famosas flappers, ditavam as tendências com seus cabelos curtinhos, chapéus cloche, vestidos soltos e batom vermelho. Os homens também deixaram de lado os trajes formais do dia a dia, optando por ternos mais ajustados ao corpo, chapéus fedora e sapatos de duas cores. A moda em 1924 refletia uma mudança profunda na sociedade, uma vontade de romper com o passado e abraçar a modernidade. Em 1924, o cinema mudo era o rei. As pessoas se encantavam com as histórias contadas sem falas, só com expressões faciais exageradas e música dramática. Nomes como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd faziam o maior sucesso com suas comédias pastelão. Além do cinema, o teatro vaudeville ainda atraía multidões com seus espetáculos variados, que incluíam números musicais, mágicos, acrobatas e comediantes. A era do jazz também estava bombando, com suas músicas contagiantes e ritmo dançante dominando os salões de baile e os clubes noturnos. O Charleston, com seus passos frenéticos e movimentos sincronizados, era a grande sensação do momento. Em 1924, as mulheres finalmente conquistaram o direito ao voto em vários países, incluindo os Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial tinha deixado suas marcas, mas também acelerou mudanças importantes. A entrada das mulheres no mercado de trabalho durante a guerra impulsionou a luta pelos seus direitos e quebrou barreiras sociais. Enquanto as cidades fervilhavam com a energia da era do jazz, o interior mantinha um ritmo de vida mais tradicional. Apesar das desigualdades sociais e dos desafios da época, 1924 foi um ano de transformações profundas, que moldariam o mundo nas décadas seguintes. Em 1924, a medicina ainda estava engatinhando em relação aos avanços que a gente tem hoje. Doenças que hoje são controladas com vacina, como sarampo,
cachumba e rubéola ainda eram um perigo, a expectativa de vida era bem menor, uns 55 anos para homens e 58 para mulheres, por causa da alta mortalidade infantil e das epidemias. A gripe espanhola, que tinha devastado o mundo alguns anos antes, deixou um rastro de medo e preocupação. Apesar das dificuldades, a medicina dava passos importantes em áreas como cirurgia, anestesia e saúde pública. Em 1924, viajar de avião ainda era coisa de cinema, só para quem podia pagar caro. Para a maioria das pessoas, o jeito era pegar um trem para ir longe. As ferrovias estavam se espalhando por vários países, conectando cidades e transportando pessoas e mercadorias. As viagens de trem, apesar de bem mais lentas do que hoje, permitiam apreciar a paisagem e curtir o charme da época. Os carros, como já vimos, ainda eram um luxo para poucos. As estradas não eram pavimentadas e eram bem perigosas. Em 1924, viajar era uma aventura e tanto, exigindo tempo, paciência e espírito aventureiro. Em 1924, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. A Europa, arrasada pelo conflito, enfrentava crises políticas, econômicas e sociais. Nos Estados Unidos, a década de 1920 ficaria conhecida como os loucos anos 20, com prosperidade econômica e efervescência cultural sem precedentes. A era do jazz estava no auge, e as cidades americanas vibravam com música, dança e otimismo. Mas essa euforia escondia problemas sérios, como a desigualdade e a lei seca, que proibia a venda de bebidas alcoólicas e acabou fortalecendo o crime organizado. Em 1924, se comunicar com alguém distante era bem diferente da rapidez que a gente tem hoje. Nada de WhatsApp, e-mail ou chamada de vídeo. As cartas eram as estrelas da comunicação entre pessoas separadas pela distância. Escrever e receber cartas era algo especial e emocionante. As pessoas caprichavam na letra e nas palavras. Os jornais e as revistas eram a principal fonte de notícias e informações. Em 1924, a comunicação era mais lenta, mas não menos importante. Em 1924, a vida social acontecia ao redor da comunidade. Sem internet ou redes sociais, as pessoas se encontravam pessoalmente em eventos locais, festas em família e momentos de lazer. Piqueniques ao ar livre eram pura moda, reunindo famílias e amigos para curtir um dia agradável. Os bailes e saraus eram a oportunidade perfeita para dançar, conversar e celebrar. A vida social em 1924 era mais simples e autêntica, baseada no contato humano e na convivência com amigos e vizinhos. E aí, gostaram de voltar no tempo e ver como era a vida há 100 anos? É impressionante como o mundo mudou, né? A tecnologia avançou, a moda se transformou, mas algumas coisas continuam iguais. A importância da família, dos amigos e dos momentos felizes juntos. Espero que tenham se divertido nessa viagem no tempo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem ligados, porque em breve teremos mais